Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Minha Saúde, que é o seu programa semanal com dicas e informações para você cuidar muito bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. E você já sabe que este e outros programas você também pode conferir lá no canal da Unimed Teresina no YouTube. Compartilha também com quem você conhece, porque tem muita informação sobre saúde e bem-estar. Pessoal, vocês sabem o que são as doenças inflamatórias intestinais, as chamadas DIs? Esse mês, maio, é dedicado à conscientização sobre essas doenças, é o Maio Roxo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, as chamadas DIs afetam mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil, a diverticulite, a doença de Crohn e a retocolite são as mais comuns. Para tratar sobre esse assunto, hoje nós convidamos a médica gastroenterologista Joyce Maranhão, cooperada da Unimed Teresina. Doutora Joyce, bem-vinda, bom dia, tudo bem? Obrigada, bom dia, tudo bem. Vamos conversar sobre essas doenças, né? Saber quais são as DIs. A doutora Joyce começa explicando para a gente quais são essas doenças inflamatórias que atingem o intestino. As doenças inflamatórias intestinais são doenças que acometem o intestino, principalmente o intestino, e elas podem acometer todo o trato digestivo, né? São a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que causam inflamação crônica no intestino. Então, não só o intestino pode ser atingido, mas outros órgãos também têm alguma repercussão dessas doenças? Isso, no caso da doença de Crohn, ela pode acometer todo o trato digestivo. E a gente fala da diverticulite, porque a diverticulite também é uma doença, né, que quando o divertículo acaba ficando inflamado, pode ter uma repercussão ainda mais ampla para a saúde da pessoa, doutora. Isso. Já a diverticulite é uma doença mais comum no idoso, né? Os divertículos, eles aparecem mais na vida idosa, né, e nem sempre vai gerar inflamação. Né? Não necessariamente é uma doença crônica, mas quando gera inflamação, geralmente mais de forma aguda, pode gerar sintomas também semelhantes às doenças inflamatórias. Doutora Joyce, explica pra gente quais são os sintomas, os principais sintomas das DIs. No caso da doença de Crohn, como ela pode acometer todo o trato digestivo, os sintomas delas podem ser aftas na boca, também dor abdominal, diarreia crônica, constipação intestinal, pode gerar lesões na região anal, fazendo fístulas, fissuras anais, perda de peso, né, desnutrição. Já a retocolite ulcerativa, por acometer mais intestino grosso e o reto, aí ela já gera mais diarreia, sangramento retal, presença de muco nas fezes e também ela dá uma sensação de que evacuou, fez cocô e parece que não fez completamente. Doutora, essas doenças também podem estar relacionadas à alimentação? Sim. Então, geralmente a gente já associa, já tem uma certa associação de que a alimentação rica em industrializados, a alimentação rica em alimentos mais cheia de aditivos, elas têm uma certa associação de que elas geram uma inflamação e podem aumentar o risco de ter desenvolvimento de doenças inflamatórias. Algumas pessoas que já têm algum tipo de intolerância alimentar, elas são mais propensas a ter essas doenças? Não, já a intolerância, ela gera sintomas parecidos, né? Vai gerar desconforto, sensação de cheio, vai também dar diarreia persistente, mas geralmente não tem sangramento, geralmente não tem muco nas fezes, não causa tanta debilidade, não causa emagrecimento e não gera inflamação da forma que as doenças inflamatórias geram, né? São sintomas semelhantes, mas não desencadeiam as doenças inflamatórias. Vamos falar em alimentação, doutora, nós temos aqui a participação agora da nutricionista Carol Santos, ela é lá do Núcleo de Atendimento Integral à Saúde, UNAIS, da Unimed Teresina, e ela deixa um recado importante para a gente. Vamos ver aqui no telão? Vamos. Oi, Nádia. Oi, doutora Joyce. Tudo bem? Nós sabemos que a patogênese dessas doenças são multifatoriais, mas que podem estar associadas, né, com o alto consumo de uma dieta ocidental. Então, no momento de atividade da doença inflamatória intestinal, vamos dar preferência às fibras solúveis, que onde é que a gente encontra essas fibras solúveis? Na batata, na macaxeira, na abóbora. Vitaminas e minerais é muito importante também nesse momento, tanto para melhorar a imunidade do paciente, como também para poder fazer a reposição, porque como o paciente tem diarreia,
por essa diarreia o paciente tem percas hidroeletrolíticas importantes. Então aí a gente tem que ter esse controle da ingestão de vitamina A. Né? A vitamina A gente encontra nos alimentos de coloração mais alaranjada, como a própria laranja, a cenoura, a abóbora, a gema do ovo. E evitar as carnes vermelhas, que a gente sabe que o seu alto consumo está associado com a inflamação intestinal. Obrigada, Carol, pela participação. Ótima dica, né, doutora Joyce? Doutora, as doenças inflamatórias intestinais, elas podem ser dadas? Elas podem ser hereditárias? Sim, é outra coisa que também a gente já vê a associação, né? Então, a gente estima que em torno de 10 a 20%, né, dos pacientes, eles têm uma associação genética. Então, assim, tem um parente de primeiro grau que já tem essas doenças combinadas, né? E a gente também estima que um paciente que tem doença inflamatória intestinal, ele tem um parente de primeiro grau que ele vai ter um risco aumentado em torno de 1 a 5% de também desenvolver essa doença. Tem uma fase da vida em que ela se manifesta mais a partir de determinada idade? Na infância pode acontecer, é mais prevalente na adolescência, na fase adulta? É mais comum a gente ver nos pacientes adultos jovens, né? Então a gente vê mais frequentemente na faixa entre os 20 a 40 anos. Ali é o início, né? Onde ela começa a se manifestar. Isso, pode. Nos pacientes idosos, a diverticulite é a mais comum. Isso, né? Nos idosos é mais comum a diverticulite, né? Mas todas essas doenças, elas podem acontecer em qualquer momento da vida. Doutora, nós temos algumas perguntas que sempre recebemos aqui dos nossos seguidores nas redes sociais da Unimed Teresina. O José Ribamar é beneficiário da Unimed Teresina. Ele pergunta se pacientes com doenças inflamatórias intestinais têm mais chances de desenvolver câncer. Sim, devido a doenças inflamatórias gerarem inflamações de forma crônica no intestino, né, então existe um risco aumentado sim para desenvolver câncer, né, e a gente estima que esse risco seja em torno de até 2%, né, depois de 10 anos da doença. Muito bem, temos mais uma pergunta, vamos conferir aqui no telão. A pergunta que chegou da Elisângela Souza: a síndrome do intestino irritável é uma doença inflamatória intestinal? Não, a síndrome do intestino irritável ela não é uma doença inflamatória intestinal. Então, assim, ela gera sintomas bem semelhantes às doenças inflamatórias intestinais, porque ela vai dar sintomas de dor, de desconforto também, pode dar diarreia, pode dar constipação intestinal, porém ela não vai gerar alterações de inflamação no intestino. Temos mais uma pergunta, doutora Joyce. Silene Pereira, beneficiária Unimed Teresina, qual é o tratamento para as doenças inflamatórias intestinais? O tratamento das doenças inflamatórias intestinais, ele é variável, ele é individualizado, então ele vai depender muito se é doença de Crohn, se é retocolite ulcerativa, qual é o grau dessa doença, qual é o comprometimento, em que local essa doença está comprometendo, para poder a gente escolher a medicação. Bom, doutora, para finalizar o nosso programa de hoje, eu queria saber da senhora se existem prevenções para as doenças inflamatórias intestinais. Sempre há como prevenir, né? E a melhor forma de prevenir é a gente ter hábitos de vida saudável, né? Então, assim, alimentação saudável, né? Então, a gente tirar os industrializados da nossa alimentação, consumir mais alimentos, frutas, verduras, leguminosas. Atividade física regular também é importante para que a gente diminua o risco de desenvolver essas doenças relacionadas à imunidade. Muito bem, foi ótima conversa. Eu queria agradecer a doutora Joyce Maranhão, médica gastroenterologista, cooperada Unimed Teresina. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Até a próxima. Até. E você também, muito obrigada pela companhia de hoje. Na próxima terça-feira temos um novo encontro aqui na Band às 11h50 com mais um Minha Saúde da Unimed Teresina. Se cuidem. Até lá. Tchau, tchau. Ter no coração o mais sincero e confortante abrigo. Isso é ser mãe. Cuidar em todos os momentos, com amor e devoção. Isso é ser mãe. Escolher um plano de saúde que preza pela vida, no jeito e no olhar. Isso é ser mãe Unimed Teresina. Com preços a partir de R$ 92,54 por mês. Ligue 2107-8000 e faça seu plano. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano.